Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estou aqui para ler um texto da irmã Bárbara Cabral chamada Astrônomos e a Profecia. Bem, esse texto vai falar sobre a profecia do nascimento de Jesus e nós podemos ler na Bíblia livremente, compartilhar com as pessoas, né, essa grande alegria que esta profecia nos alcançou. Então, como eu disse ontem, né, estamos em clima de Copa, um clima festivo, mas existem jogadores, existem países que estão jogando lá na Copa, estão em campo, mas nós temos que orar pela perseguição fora do campo. Então, o segundo país que eu vou mencionar hoje é a Arábia Saudita. Como eu expliquei, a Missão Portas Abertas, ela faz um ranking anual dos 50 países que mais perseguem os cristãos. E a Arábia Saudita, que está nessa Copa também, é o 11º país que mais persegue cristãos. Vou falar um pouquinho sobre ela. Ele diz assim, ó, é um país muçulmano e as leis punem severamente os que deixam o Islã. Eles punem com a pena de morte. Então, se você se converter ao cristianismo e você deixar o Islã, você certamente será morto. Então, apesar dos tribunais não aplicarem esta lei nos últimos anos, as poucas pessoas que seguem a Jesus temem revelar a fé. Por isso, a mantêm em segredo. Então, irmãos, vamos orar para que os cristãos secretos da Arábia Saudita vivam em paz e encontrem maneiras de falar sobre Jesus como os outros. Que eles possam compartilhar do Evangelho. Nós temos essa liberdade aqui no nosso país e muitas vezes não fazemos, né? Então vamos orar. Vamos orar pelo Irã, que é o 9º lugar na lista de perseguição, e vamos orar pela Arábia Saudita, que é o 11º lugar. Isso esclarecido, irmãos, vamos orar agora pedindo ao Senhor que nos abençoe no nosso devocional, tá bom? Senhor Jesus, que nós possamos estar atentos para aquilo que o Senhor quer nos revelar, nos mostrar na Tua Palavra. Que nós possamos compartilhar esse Teu grande amor, possamos falar dele para as outras pessoas, já que temos liberdade para isso. Oramos hoje também pela Arábia Saudita, pelos irmãos perseguidos de lá, que o Senhor possa encorajá-los a seguir falando do amor de Deus. É em Teu nome, Jesus Cristo, que oramos. Amém. Bem, irmãos, nosso texto chama-se Astrônomos e a Profecia, e na Bíblia nós vamos ler Mateus, capítulo 2, versículos de 1 até o 12. E diz assim, ó: Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu os profetas. E você, Belém, na terra de Judá, não é menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me, para que eu vá e também o adorem. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinha visto no Oriente. Ela ia adiante deles até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então, abriram seus tesouros e presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltarem a Herodes. Amém?
Então vamos lá. Astrônomos e profecias. O versículo 2 é o versículo chave e diz assim: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar. Ora, ontem começou o mês de dezembro, né? O mês do Natal. A gente sempre se alegra muito, né? Com as comemorações natalinas. Certamente você deve estar enfeitando a sua casa, comprando presentes ou pensando, né? Ai, o que eu vou fazer no dia de Natal? Ai, qual é o presentinho que eu vou comprar de amigo secreto? Qual é o presente que eu vou comprar para aquela pessoa que eu amo? Enfim. Há mais de 2000 anos, os magos também se prepararam para esse primeiro Natal, sabia? Por quê? Porque na Bíblia, apesar de não dizer os nomes desses senhores, e também a gente não sabe se eles eram reis, né? Porque muita gente e muitas aparições tem lá, né? Muitas figuras que eram reis magos, mas a Bíblia não diz que eram reis, né? Ela também não fala quantos eram, mas ela fala que eles eram sábios do Oriente e certamente eles devem ter vindo da Babilônia. E estes homens deveriam compreender as coisas dos céus, deveriam entender de astronomia. Por quê? Porque eles seguiram a estrela e tinham noção do que fazer, né? Não era que nem a gente que fica andando e parece que cada vez vai mais para frente a estrela, o sol, né? A gente vai andando e não vai entendendo. Eles deviam entender, né? E por esse motivo, por entender e por conhecer as profecias, é que eles andaram mais de 1.500 quilômetros, imagine, para ver Jesus Cristo. Sabe por que eles tiveram fé suficiente para seguir aquela estrela? Porque eles tinham e acreditavam na promessa. Eles acreditavam naquilo que estava escrito na palavra de Deus, porque mais de 400 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, Daniel estava aqui na terra e certamente na mesma terra dos reis, na mesma terra dos magos, lá na Babilônia, e ele deixou uma profecia sobre a chegada do Messias. A gente pode ver lá em Daniel 9, 24 a 26. E diz assim, ó: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão, a profecia, para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois de 62 semanas será tirado o Messias, não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Palavra difícil de compreender, né? Mas os magos compreenderam. E eles também conheciam o que estava lá em Números 24:17, que era uma profecia de Balaão, que dizia assim: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Então não era mole não, né, irmãos? Mas os magos conheciam as escrituras, sabiam a palavra de Deus, criam na promessa e por isso eles não tiveram dúvida em seguir a estrela até Jesus Cristo. Ao longo dos séculos, o povo babilônico se lembrou da vinda e das palavras de Daniel, e eles foram repassando aos seus descendentes a promessa de que ia nascer o rei dos reis, o rei de Israel. Então, por meio dessa promessa, a salvação acabou alcançando a gente, né? Muitos homens que não acreditavam em nada se renderam aos pés do Filho de Deus para adorá-lo. A gente pode ver isso em Mateus 12, do 15 ao 21, que diz assim, ó:
saberão disso. Jesus retirou-se daquele lugar, muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que estavam entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. Eis o meu servo a quem eu escolhi, o meu amado a quem tenho prazer. Porém sobre ele o meu espírito e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz das ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão a sua esperança. Olha que maravilhosa essa promessa, né? E também temos lá em Salmo 86:9, que diz assim, ó: todavia, as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Olha que maravilha. Então, quem hoje em dia poderiam ser esses sábios a que se refere a palavra? São aqueles que estão longe da salvação, mas estão procurando a salvação. São pessoas que estão perdidas, mas estão procurando, buscando como se encontrar, como se prosseguir, como chegar perto de Deus. Então, que a gente possa ter uma vida realmente digna diante da sociedade, uma postura cristã, de forma que a gente possa testemunhar positivamente a favor de Jesus Cristo. Que a gente possa ser profeta, anunciando as palavras que estão anunciando a palavra aos que estão distantes da estrela, né, da manhã, que é Jesus Cristo. O Cristo encarnado, o Cristo ressurreto. Nós podemos ser essas pessoas que falarão, aqueles que estão com sede de buscar a Deus. Nós podemos dizer, olha, eis o Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, o nosso manancial termina assim, ó: a profecia se cumpriu, que sejamos testemunhas do Messias em nossos dias. Amém? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, irmãos, parece um laço. Quero que vocês também se lembrem, hein? Que aqueles que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas. E lógico, né? Vão se lembrar que deverão ter uma vida digna diante das pessoas, de forma a mostrar aqueles que buscam e até aqueles que não buscam a estrela da manhã. Amém? Bom, eu termino com a minha palavra de ordem, que é gratidão.